Graça e paz, tudo bem com vocês? Prazer enorme em nos encontrarmos mais uma vez aqui no Promessas de Esperança. Dá sempre saudade de uma semana para outra e poder compartilhar a palavra de Deus, compartilhar promessas com cada um de vocês é um alto privilégio que eu louvo muito a Deus por essa oportunidade. Obrigado de permitir a nossa entrada aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Graça e paz também para você que assiste depois, no final de semana, na madrugada, em outro dia. Deixa também o seu comentário, deixa também o seu like, isso ajuda demais. Todo o engajamento e o alcance, a visibilidade dos conteúdos que a TV Viva Promessa tem produzido com tanto carinho para cada um de vocês. Legal? Hoje, nesse Promessas de Esperança, nós vamos meditar sobre o seguinte tema: quando Jesus chama. Pega a sua Bíblia, fica preparado para que a gente possa refletir juntos na Palavra de Deus. Fica agora aí com a nossa vinheta. Quando Jesus chama. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Eu vou ler em nome de Jesus, do versículo 29 até o final, que é o 34. Diz assim o texto: E partindo eles de Jericó, uma grande multidão os seguia. E eis que 2 homens cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Tem misericórdia de nós, ó Senhor, Filho de Davi. E a multidão os repreendia para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais, dizendo: Tem misericórdia de nós, ó Senhor, Filho de Davi. E Jesus, parando, chamou-os e disse: O que quereis que eu vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos possam ser abertos. Então Jesus teve compaixão deles e tocou seus olhos, e imediatamente seus olhos receberam visão, e eles o seguiram. Fecha os olhos, ora comigo. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, por essa palavra, por essa porção da Escritura. Que ela seja poderosa para nos alimentar nesta hora. Sê conosco, em nome de Jesus eu oro. Amém. Quando Jesus chama. Mas existe um momento, que é aquele momento quando Jesus não chama. E como é que nós devemos agir? Como é que nós devemos nos comportar quando Jesus não chama? Sabe aquele momento que você está aguardando ansiosamente por uma resposta, por uma palavra, por uma direção, por um conforto íntimo que venha da parte do Pai, por algum evento que não deixe dúvidas de que é Jesus quem está falando com você, apontando o caminho, corrigindo, orientando, abençoando, sabe esse momento? Enquanto ele não chega, enquanto Jesus não chama, qual deve ser o nosso comportamento? Bem, esse texto nos dá a seguinte lição: suporte a pressão. Quando Jesus não chama, ou enquanto ele não chama, suporte a pressão. E essa lição, ela está aqui nos 3 primeiros versículos do texto que eu li. Partindo eles de Jericó, uma grande multidão o seguia. Então você tem movimento, você tem Jesus se deslocando e você tem uma grande multidão interessada no quê? Nos discursos de Jesus, nos milagres de Jesus, nas coisas espetaculares que ele ensina e que ele faz. Essa multidão, ela foi cativada, ela admira, ela segue Jesus.
Então Jesus ele está passando e tem barulho. Ele está passando e tem aglomeração, tem gente ali. E eis que 2 homens cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: tem misericórdia de nós, ó Senhor, filho de Davi. Então, a cena, vai imaginando aí, a cena, a multidão está passando, o texto está falando que à margem, à beira do caminho, 2 homens cegos. Esses 2 homens cegos, eles vivem por ali. Todo dia eles estão ali. Esses 2 homens cegos, eles são mendigos, eles pedem esmolas, eles dependem de esmolas para sobreviver. Numa possível pirâmide social da época, eles não estão no topo, eles estão aqui na base, lá embaixo, dependendo de tudo e de todos. E esses homens, a rotina deles é essa. Eles não vão à beira do caminho esperando cura, mas aquele dia, neste dia, tudo mudou. E tudo muda exatamente por conta de quem está passando. É interessante o versículo 31, e a multidão os repreendia para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais, dizendo: tem misericórdia de nós, ó Senhor, filho de Davi. Nesses 3 versículos, nós percebemos 2 homens cegos, pessoas improváveis, desqualificadas, vulneráveis, fragilizadas por sua condição física, por sua deficiência física, por toda a condição social. Pessoas que estão ali, mas naquele momento eles estão suportando a pressão. Porque eles gritam, quando eles ouvem, eles perguntam, porque eles ouviram falar, eles ouvem a multidão e certamente eles perguntam: o que está acontecendo? Quem está passando? Por que esse barulho todo? É Jesus, o Galileu, Jesus de Nazaré. E com toda a certeza, esses 2 cegos ouviram já muitas histórias, porque nesta altura da narrativa do Evangelho, a fama de Jesus, ela está se espalhando de forma incontrolável. O próprio Cristo, quantos milagres, não conte para ninguém, não espalhe, não fale. Mas as pessoas estão contando, as pessoas estão falando. Então esses 2 homens, eles falam: opa, peraí, é Jesus? Ele cura, ele já fez paralítico andar, ele já fez surdo ouvir. Opa, peraí, nós precisamos pedir para ele. E aí eles gritam, só que a multidão argumenta que eles precisam silenciar. Por que a multidão argumenta? Por conta do que eu já falei. A multidão está interessada em Jesus, no que ele vai dizer, no que ele vai discursar, no que ele vai fazer. A multidão não quer que ninguém atrapalhe. Mas estes 2 homens, eles não apenas suportam a pressão, mas eles enfrentam a pressão. O texto diz que eles clamam com ainda mais força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então eles suportam toda a pressão. E aqui já tem uma primeira grande lição. A gente vive num tempo, numa sociedade que ela enfrenta pressões, mas a maioria do povo não suporta a pressão. Isso começa logo cedo, na infância, na juventude, na adolescência. Quantos dos nossos jovens não estão suportando a pressão nos bancos escolares, nas academias, nos espaços acadêmicos, nas faculdades? A pressão do grupo. Quantos papais e mamães não compreendem? O filho entra na faculdade com 1 semana, 1 mês, mudou a cabeça dele. Poxa, mas eu eduquei essa criança, eu levei para a igreja, eu dei todo o meu amor, carinho, cuidado, eu ensinei o Evangelho, eu embalei essa menina, eu fiz ela dormir, eu troquei as suas fraldas. E aí, 1 mês ou menos de faculdade, a cabeça dela mudou radicalmente.
ela já se coloca como inimigo da fé da igreja. E aí? Não suportaram a pressão do grupo, porque a pressão é muito forte. Você quer ser incluído, você quer ter o sentimento de pertencimento, você não quer ser zombado, ridicularizado em público. A maioria não suporta isso. Suporte a pressão. Esses dois homens suportaram toda a repreensão, a censura da multidão. Eles sabiam o que queriam. E por que é que eles suportaram a pressão? Porque eles tinham convicção da verdade. Grava essa lição também. Se você não tiver convicção do que você crê, dificilmente você vai conseguir suportar as pressões da vida. Eu dei como exemplo jovens e adolescentes, mas atenção, o inferno tem modelos de pressão, combos de pressão para todas as faixas etárias, para todas as pessoas, sejam jovens, sejam meia-idade, sejam terceira idade, não importa, tem pressão para todo mundo. Desde que o cidadão nasce, as pressões começam. Mas esses dois, eles tinham convicção da verdade, por isso eles suportaram. Qual verdade? O grito deles declara e mostra, anuncia que eles têm convicção do que eles estão clamando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. Onde é que está a verdade aqui? Toda essa proclamação, toda essa declaração dos dois homens insistindo, gritando e repetindo essa fala, revelam que aquilo que foi ensinado e pregado para eles, eles compreenderam. Aliás, eles compreenderam o que rabinos, mestres da lei, fariseus, estudiosos da Torá, da Bíblia Sagrada da época, não compreenderam. Grandes sábios não compreenderam o que esses dois homens compreenderam. Porque a declaração Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, Senhor, filho de Davi tem a ver com linhagem, tem a ver com promessas, tem a ver com profecias, tem a ver com tudo aquilo que o povo ansiava e aguardava, a chegada do Messias. Esses dois cegos, eles estão enxergando mais do que a multidão. Esses dois cegos, eles não têm dúvida, o Messias está entre nós. O Messias, há tanto tempo aguardado, há séculos, milênios, o Messias está entre nós. O Messias está passando. Então não tem multidão, não tem pressão que vai me inibir. Suporte a pressão. Enquanto Jesus não chama, suporte a pressão, marque presença, fique na sua torre de vigia, fique no seu lugar seguro, mantenha a sua posição como membro do corpo de Cristo, não abandone a congregação, não abandone a fé, não deixe de crer, de obedecer, de estar com Ele. Suporte a pressão. Mas e aí? E quando Jesus chama? Quando Jesus chama, a gente percebe qual é a lição. Quando Jesus chama, começa um relacionamento. Olha como é que os próximos versículos, que são os últimos 3, olha como é que eles são construídos. E Jesus, parando, chamou-os e disse: o que quereis que eu vos faça? Esse é o momento. Quando Jesus chama, Jesus, ele dá um break, ele para a caminhada. E quando Jesus para, a multidão para. Porque a multidão, o foco da multidão, o interesse da multidão é em Jesus. Jesus parou, a gente para. É meio siga o mestre, lembra? Dessa brincadeira de criança. Um vai na frente, o que ele faz, todo mundo faz. Então Jesus para, todo mundo para. E Jesus ouviu esse clamor. E aí Jesus os chama. Quando Jesus chama, eles vêm na presença de Jesus. E Jesus faz essa pergunta: o que quereis que eu vos faça? 33. Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos possam ser abertos. Então Jesus teve compaixão deles e tocou seus olhos, e imediatamente seus olhos receberam visão, e eles o seguiram. Jesus chama. Jesus poderia não ter chamado.
Jesus poderia curar como ele curou tanta gente nos evangelhos, pessoas que nem estavam presentes, pais que foram atrás de Jesus em busca de uma cura para o filho enfermo, que ficou em casa, e Jesus dá a ordem: pode voltar, teu filho já está curado. Quanta gente que Jesus curou com um toque, uma palavra, um olhar de longe. Quantos? Mas aqui, e Jesus poderia ter feito isso, se ele está caminhando, ele está passando por Jericó e está ouvindo o grito, ele não precisava nem parar, ele podia só dar um grito: ó, curado, está curado, e eles seriam curados. Jesus sabia que eles queriam enxergar, mas ele pergunta, ele especifica, ele particulariza qual é a necessidade deles. O que vocês querem que eu vos faça? A pergunta de Jesus, ela indica relacionamento. Está sendo estabelecido vínculos, afetos, relacionamento. O que vocês querem que eu faça? Os cegos, eles respondem: a gente quer ver, a gente quer que a nossa visão seja aberta. O texto diz que Jesus toca. Jesus, novamente aqui, mesmo estando próximo, ele podia dar uma ordem, mas ele toca. Eu quero. Ele toca e a cura chega. O texto diz que quando a cura chega, quando esses homens abrem os olhos e a visão acontece, o texto termina dizendo que eles o seguiram. Não existia outra reação para aquele momento, porque um relacionamento foi estabelecido. Esses homens, primeiro, eles suportam a pressão porque eles têm convicção da verdade que chegou entre eles. Agora, quando eles abrem os olhos, depois da conversa, depois do diálogo, depois do toque, depois de todas essas etapas, de todo um processo onde um relacionamento começa e vai crescendo, quando eles abrem os olhos, eles visualizam o que eu e você sonhamos ver: Jesus Cristo face a face, o Messias. Então, os olhos são abertos, eles o seguiram, eles se juntam à multidão e vão seguir Jesus. Portanto, quando Jesus chama, esteja muito atento, mantenha-se muito atento para prestar atenção, para perceber, para entender tudo aquilo que Ele quer falar com você e que Ele quer fazer com você e através de você. E onde que isso aconteceu? Onde que acontece tudo isso? Jericó. Como era a Jericó dos tempos de Jesus? Uma cidade metrópole, uma cidade importante, uma cidade que você vai encontrar nos livros de história, um dos apelidos dessa cidade, um dos rótulos dessa cidade era Cidade dos Prazeres. Era uma cidade onde a cena noturna, a night, tinha de tudo, tinha todo o entretenimento que todo mundo quisesse. Jericó, ela fica 400 metros abaixo do nível do mar. É a maior depressão das cidades no planeta. Mas mesmo sendo uma cidade referência, uma cidade centro, uma cidade metrópole para a época, Jericó tinha nos seus habitantes 2 homens cegos. Se você pega o quadro da Jericó daquela época e proporcionalmente você aplica para o nosso mundo ele é belo, como bela era Jericó. O nosso mundo ele também proporciona muitos prazeres, como Jericó foi chamada Cidade dos Prazeres. Tirando os prazeres ruins, pensa no nosso mundo. Você poderia ser bilionário. Você não conseguiria, pela limitação que nós temos de tempo de vida enquanto mortais, você não conseguiria conhecer, viajar e poder experimentar todas as belezas do nosso planeta. Porque apesar do pecado, apesar dos prazeres ruins, da corrupção, da violência, da maldade, de tudo de ruim que acontece, o nosso planeta é belo. Essa terra que Deus nos deu. Quando você pensa nas belezas naturais, cachoeiras, mares, montanhas, paisagens, todo tipo de topografia, os animais,
as belezas de cada pôr do sol, a beleza da chuva, do calor, do frio, da neve, todas as possibilidades, a aurora boreal. Ou seja, a gente viajaria o mundo inteiro. Quantas viagens não estão aí nos seus sonhos, no seu cronograma, na sua agenda, que você sonha fazer ainda em vida? Ou seja, a gente podia fazer muita coisa e não conheceríamos tudo. E esse nosso mundo também está repleto de seres humanos cegos, cegos espiritualmente, cegos porque não enxergam um palmo à frente do nariz a respeito das coisas do reino, das coisas de Deus. Seres humanos cegos que não creem, não compreendem, não admitem que o Messias já veio e voltará. Mas mesmo assim, mesmo naquela Jericó, Jesus resolveu passar, resolveu abençoar, resolveu se relacionar. O estado caótico daquela cidade não impediu que Jesus passasse por ela. O estado ético e moral daquela cidade não impediu que Jesus passasse por Jericó. O estado caótico do nosso mundo não impede que ele passe por entre nós. Não impede que ele nos chame. Não impede que ele nos abençoe. Não impede. Jericó, quando o povo está para entrar em Canaã, é a primeira cidade a ser conquistada. Quando Josué lidera o povo, quando Josué rodeia aquelas 7 vezes as muralhas, quando eles gritam e as muralhas caem. Quando você chega no capítulo 6 de Josué, versículo 26, ali Josué ele lança uma sentença. Quem tentar reconstruir Jericó, aquele que tentar, sobre os fundamentos, quando ele iniciar a obra, o filho mais velho morre. E quando ele inaugurar, o mais novo morre. Essa sentença, ela vai ser cumprida e ela vai acontecer no primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 34. Um rei tenta fazer, e ele faz, e morre o mais velho e morre o mais novo. Ou seja, mas todas essas características de Jericó, maldições, bênçãos, tudo o que aconteceu não impediu que Jesus passasse por Jericó, não impediu a obra de Cristo, a vontade de Deus, a soberania divina naquele lugar. Então nada e ninguém vai impedir que Jesus te chame. Nada e ninguém. Para concluir, uma lição fundamental sobre esse texto. Uma lição que você precisa levar para a vida. Uma lição que você não pode desprezar. Nunca deixe passar uma oportunidade clara quando ouvir Jesus te chamar. Quando Jesus chama, não deixe passar a oportunidade. Quando Jesus chama, não deixe para depois, não deixe para amanhã. Pode ser que nesta live, pode ser que neste momento, aí na sua casa, onde quer que você esteja sentindo agora pelo Espírito Santo Jesus te chamar. Obedeça, preste atenção, queira compreender o que Ele está falando com você. E por que é que eu falo isso? Porque segundo a Bíblia, todos os textos dos 4 evangelhos, Jesus passou por Jericó apenas uma vez, e foi esta vez. Aqueles 2 homens cegos, quando eles ouvem que Jesus está passando, o Messias está passando, eles não tiveram dúvida, eles não vacilaram, eles suportaram a pressão, eles foram para cima. Porque será que Jesus passaria de novo por Jericó? Então eles clamam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. É nesta passagem por Jericó que Zaqueu sobe numa árvore para visualizar Jesus. E Jesus chega embaixo dessa árvore,
Depois do discurso dele, ele olha para cima e ele fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. E o texto diz que quando Jesus chamou Zaqueu, ele foi mais do que rápido, ele desceu depressa e recebeu Jesus prazerosamente na sua casa. Quem garante que Jesus hoje não quer pousar na sua casa, habitar na sua casa, ter comunhão com você na sua casa? Quando Jesus chama, se Jesus está te chamando, vá, ouça, compreenda e obedeça, porque é o melhor que a gente faz, não simplesmente porque o agradamos. Sim, nós o agradamos quando o obedecemos, mas Jesus, ele quer muito mais. Ele nos chama para um relacionamento, ele nos chama para nos moldar, para nos preparar, para nos capacitar, para nos abençoar e usar-nos no seu reino para a glória do seu santo nome. Fique atento, ele está falando, ele continua falando, apesar desse velho mundo. Nada e ninguém pode impedir a voz de Cristo com aqueles com quem ele quer falar. Deus te abençoe. Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom. Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias, o eco em meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, és o fogo em as veias, o eco em meus dias, és minha canção. Tu és bom, tu és não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, 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 não me deixarás jamais. Tu
Deus, muito legal esse tempo. Glória a Deus pelo louvor que acabamos de ouvir, pela reflexão da palavra. Glória a Deus pela doce voz do Espírito Santo, de Cristo, falando ao nosso coração. Que você tenha ouvidos sensíveis ao Espírito, que você tenha ouvidos e corações e coração atento para bendizer ao Senhor, obedecer ao Senhor e estar caminhando com o Senhor. Amém? Ora comigo. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tua doce voz, pela forma tão abençoadora com que falas conosco, por tua autoridade, pelo teu amor, pela tua bênção. Continua com a tua igreja, Pai, nos orienta e nos dirige. Sê conosco. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço e semana que vem a gente se encontra. Paz.